Você quer comprar o lixo, garoto? Você é motorista. Não é vendedor. Ninguém compra lixo. E se alguém comprasse, a gente já teria vendido isso em 1980. Toda noite, Rafael encostava a caminhonete de carroceria aberta na vala atrás da câmara fria e despejava quase 1,5 toneladas de flores quebradas num buraco cavado na terra. Reis tortas, caules rachados. A fazenda pagava um transportador para levar aquilo embora, e o rapaz de 14 anos ao volante era o nome mais baixo da folha de pagamento. 13 meses depois, estilistas em São Paulo estavam em lista de espera, implorando por aquilo. Então, o que ele tinha visto lá naquela vala, que ninguém tinha visto em 28 anos. A repórter sentada do outro lado da mesa da cozinha tinha um caderno de espiral e uma caneta que ela ficava clicando sem perceber que estava fazendo isso. Ela tinha vindo por causa da fotografia, aquela que saiu numa revista do setor têxtil no começo daquele ano. Um par de mãos manchadas na cor de uma ameixa amassada, segurando um comprimento de algodão que nenhuma tinturaria do estado conseguia igualar. O que ela queria saber, disse, era como um garoto que dirigia um caminhão de lixo à noite tinha acabado enviando tambores de aço para uma estilista no centro de São Paulo. Rafael Campos Fael, para quem o conhecia havia mais de uma semana, contou a ela que tudo começou com um balde de lixo. Não era bem verdade. Era verdade o suficiente para fazer ela parar de escrever por um segundo, e foi assim que ele soube que era o lugar certo para começar. A floricultura Aurora ficava em 420 hectares de terra de várzea nos arredores de Vale Formoso, no interior do Paraná, e funcionava numa aritmética que ninguém dizia em voz alta. Flores saíam da terra às dezenas de milhares. Compradores queriam hastes retas, botões firmes, cor batendo com a cartela de amostras. Tudo mais ia para caixas plásticas cinzas, no fim da linha de classificação. Pescoços dobrados, cravos rachados, dálias que tinham aberto 2 dias cedo demais na câmara fria e chegariam desfeitas quando o caminhão alcançasse Curitiba. Gérberas que um vento da segunda semana de setembro arrancou, destruindo quase um plantio inteiro em 40 minutos. As caixas iam para a caminhonete de Fael. A caminhonete ia até a vala atrás da câmara fria todas as noites, às 10. Ele tinha 14 anos e 4 meses e era o nome mais baixo da folha. E a fazenda conseguia comunicar os 2 fatos a ele, sem nunca dizer nenhum dos 2. Ele tinha a rota da noite, porque ninguém com mais tempo de casa a queria. Encostava a carroceria na borda da vala, acionava o sistema hidráulico e via quase 1,5 toneladas de flores deslizarem para dentro de um buraco escavado e reescavado havia quase 3 décadas. Em julho, a vala cheirava a chá esquecido tempo demais. Em setembro, cheirava a outra coisa completamente diferente. A empresa pagava um homem de Campo Mourão para vir 2 vezes por safra, revirar tudo com uma pá carregadeira. E esse era todo o ciclo de vida de 90% do que 420 hectares produziam. Fael tinha feito essa conta uma vez, sentado na cabine com o motor ainda estalando ao esfriar. Se uma única haste valesse 10 centavos, e se ele despejasse mais de 28 mil hastes numa noite, então toda vez que puxava aquela alavanca, estava jogando cerca de R$ 2.800 dentro de um buraco. Ele sabia que a conta estava errada. Flores quebradas não valiam 10 centavos. Flores quebradas não valiam nada. Esse era o ponto inteiro. Era por isso que existia um buraco. Mesmo assim, ele pensava nisso mais do que uma pessoa que dirige caminhão de lixo devia pensar. Ele morava com a mãe numa casa alugada perto da estrada vicinal. 4 cômodos e uma garagem que pendia para um lado. Marissa Campos trabalhava de dia no balcão da farmácia da cidade e de noite em nada, porque não havia mais nada sobrando dentro dela naquela época. Tinham enterrado a mãe dela 5 semanas antes, e naquela casa 5 semanas ainda era o meio de tudo aquilo. Rosa Campos tinha cortado e amarrado flores para a Aurora durante 22 anos. Tinha entrado no serviço na primavera, em que os campos tinham 280 hectares, e a linha de classificação era 3 mulheres numa mesa dobrável, e tinha sobrevivido a 2 donos, um incêndio e um período em que a empresa quase foi vendida para um atacadista de Londrina. Ela conseguia descascar folhagem de uma haste de gérbera mais rápido que uma máquina, e com menos dano.
Conseguia olhar para uma dália no campo às 6 da manhã, em meio à neblina, e dizer, com meio-dia de precisão, quando cortar. A fazenda tinha dado a ela uma placa nos 18 anos de casa, que ela guardava numa gaveta junto com elásticos de cabelo. As mãos dela eram sempre manchadas, não de terra. Fael conhecia terra a vida inteira, e terra saía lavando. As mãos de Rosa carregavam uma cor que morava embaixo das unhas, e ao longo dos vincos dos nós dos dedos, um marrom ferrugem que ficava amarelado nas bordas quando desbotava e voltava mais escuro na semana seguinte. Em algumas safras, subia até os pulsos. Ellie perguntou a ela sobre isso uma vez, quando era pequeno o bastante para sentar no balcão da cozinha, e ela olhou para as próprias mãos como se estivesse conferindo se ele estava certo. É a terra, filho. Ele perguntou de novo aos 8 anos e recebeu a mesma resposta, no mesmo tom. Depois disso, parou de perguntar, do jeito que uma pessoa para de perguntar sobre qualquer coisa que um adulto responde igual 2 vezes. Ela também mantinha um balde, não na fazenda, na própria casa, um sobradinho branco num terreno de meio hectare, com um jardim que ela cuidava como se fosse um pequeno país. E à noite ela saía com um balde de 20 litros e caminhava pelos canteiros recolhendo as quebradas, os pescoços dobrados, as bordas escurecidas, tudo o que nunca chegaria a um vaso. Levava aquilo para os fundos, atrás do galpão. E o que acontecia depois disso, Fael nunca via, porque era criança e era chato e tinha televisão. Ela tinha deixado aquela casa para Marisa. 5 semanas depois, nenhuma das duas tinha passado uma noite lá. Marisa passava de carro 2 vezes por semana a caminho do trabalho e não tinha entrado uma única vez. E Fael entendia, sem que ninguém dissesse, que uma casa que você ainda não consegue entrar é um objeto completamente diferente de uma casa que você possui. Então continuaram alugando, e a Casa Branca ficava lá com o jardim virando mato, e os dois se comportavam como se aquele arranjo fosse permanente e razoável. Ela mesmo mantinha uma versão do balde e não saberia dizer a ninguém por quê. Toda noite, antes de acionar o sistema hidráulico, ele subia na carroceria com um balde vazio e tirava um punhado duplo de hastes, o que estivesse por cima, cosmos, margaridas, o que a linha tivesse rejeitado naquele dia. Deixava o balde no vão dos pés do carona e dirigia com ele até em casa, largando perto da porta da garagem. E de manhã, ele estava lá, e Fael olhava para ele e ia dormir. Não era um plano. Era mais parecido com o jeito que as pessoas continuam pondo um prato a mais na mesa por um tempo. A dona da fazenda queria o armário dela esvaziado. O pedido veio pela Marisa, vindo do escritório, na forma como esse tipo de coisa é formulada. Sem pressa, quando for conveniente. Estamos só reorganizando o galpão de ferramentas. Rosa tinha mantido um armário naquele galpão por 22 anos. Um cinza, alto, no fim de uma fileira. E o escritório queria o espaço. Marisa disse que ia lá. E passou uma semana, e depois outra. E Fael entendeu, sem discutir, que ia no lugar dela. Foi num domingo, na 3ª semana de setembro, no meio da tarde, quando os campos estavam vazios e a câmara fria trancada e o lugar inteiro tinha aquela qualidade parada que uma fazenda em atividade ganha um dia por semana. Ele sabia o que estava procurando. Havia uma caixa de fotografias que ela guardava ali, uma daquelas caixas de papelão chatas em que vem uma camisa, porque ela gostava de mostrar a família para as pessoas, e as fotos em casa viviam num álbum pesado demais para carregar. O armário lhe deu a caixa, um corta-vento, 2 pares de luvas de algodão gastas na base do polegar e uma lata de café cheia de elásticos e ligas de cabelo. Estava pronto para ir embora, quando notou a porta do armário baixo, sob a bancada, entreaberta uns 5 centímetros. Aquele canto do galpão era dela por costume antigo, do jeito que as pessoas tomam posse do espaço ao lado do próprio armário sem que ninguém decida isso. Dentro havia sacos de ração, endurecidos de umidade velha, empilhados 5 fundo, e não pareciam ter sido mexidos fazia tempo. Ellie os moveu porque já estava ali, e porque a caixa na outra mão estava mais leve do que ele queria. Sob os sacos havia um caderno de registro. Era menor do que um caderno de registro devia ser. Capa de tecido,
a lombada rachada de branco do jeito que um livro racha quando é aberto além do próprio conforto umas milhares de vezes. E no canto inferior, 3 iniciais impressas no tecido, em dourado quase todo apagado, RMO, Rosa Marta Oliveira. O nome dela antes de casar, que Fael tinha visto exatamente uma vez, nos papéis da funerária, e que na hora achou que era o nome de uma estranha. Sentou-se numa caixa virada, com a porta do galpão aberta atrás dele, e pôs as fotografias no chão. As primeiras 30 páginas eram dinheiro, datas à esquerda, horas no meio, valores à direita, um salário de R$ 4,50 a hora, depois 5, depois 6. Os números subindo tão devagar por tantas páginas que ver aquilo virou alguma coisa dentro do peito dele. Ela tinha mantido o próprio registro. 22 anos conferindo a conta de outra pessoa. Depois a coluna parou. A letra na página seguinte era dela, e também não era, mais apertada, mais rápida. O tipo de letra que uma pessoa escreve à noite, com o abajur baixo, para a luz não alcançar o resto da casa. Dizia: ferver 6 litros de resíduo de haste, 2 colheres de sopa de alúmen, dália, ferrugem, lã pega a cor rápido, algodão mais devagar, guardar para a seda. A data ao lado era março de 1979. Fael leu a data 3 vezes antes de aquilo fazer o que ia fazer com ele. As colunas de salário na frente começavam nos anos 90. Aquela página vinha 17 anos antes, o que significava que o caderno não tinha ido do trabalho para outra coisa. Tinha ido no sentido contrário. Ela o havia preenchido pela frente, jovem, com algo próprio, e então tinha parado. E depois, décadas mais tarde, tinha voltado às páginas em branco do começo e anotado quanto uma empresa de flores pagava a ela por hora. O caderno era mais velho que o emprego. Ele virou a página. 2º de abril. Calêndula, casca de cebola, ferro, água, pregos velhos, vinagre, 2 semanas no mínimo. Depois uma lista. E era uma lista exata do que a linha de classificação jogava fora. Cosmos, margaridas, gérberas, a dália alta de agosto que ninguém amarrava direito. Cada uma com uma anotação ao lado, naquela letra rápida e pequena. Não pega. Pega-se mordentado. Pega lindamente. Não esquecer desta. Ele ficou sentado na soleira daquele galpão, com a luz atravessando as mãos, e leu, pega lindamente, 4 vezes. E o que o atingiu não foi a frase, foi a instrução depois dela. Não esquecer desta. Ela tinha escrito para alguém, para uma versão dela mesma, em quem talvez não confiasse, ou para alguém que ainda não tinha nascido. As entradas seguiam em frente. 81, 84, 89. A letra ia ficando mais curta conforme avançava, do jeito que a letra fica quando uma pessoa para de tomar notas e passa a já saber a resposta antes de a pergunta estar totalmente escrita. Depois, em algum lugar no meio dos anos 90, afinou. 2 entradas num ano. Uma. E então uma sequência de páginas em branco tão longa que o polegar de Fael continuava passando por elas, procurando alguma coisa, e não havia nada. E aquele nada tinha um formato que ele reconhecia da própria casa naquele outono. A escrita voltou perto do fim, com outra caneta. Tinta mais escura, letra mais apertada, as letras não fechando direito. Haste de gérbera, marrom ferrugem, ranúnculo profundo, rosa suave. Precisa de mais tempo na panela do que eu ainda tenho. A data naquela página era o abril anterior, 8 meses antes de ela morrer, 28 anos depois da última entrada antes dela. Bem no fundo, preso à contracapa com um alfinete enferrujado no tecido, havia um cartão, e no cartão, 7 palavras numa letra maior, mais lenta, mais velha do que qualquer outra coisa no caderno. 40 minutos. Sem alumínio, sem pétalas. Ele não sabia o que uma única daquelas palavras significava naquela ordem. Sabia o seguinte: sua avó escrevia lista de compras no verso de um envelope de semente e perdia no bolso do casaco por uma estação inteira. Ela não fixava coisas com alfinete. O fechamento da vala veio 8 dias depois, numa terça-feira de manhã, no fim de setembro, no cascalho entre a câmara fria e o galpão de máquinas. Renato Souza estava no comando havia cerca de 1 ano e meio,
Tinha vindo de uma distribuidora em Maringá. Usava blusa de meia zíper em qualquer clima e tinha um jeito de dar informação que fazia soar como se a informação já tivesse sido aceita por todo mundo razoável. Ela reuniu o turno perto das portas de carga e contou que o órgão ambiental tinha ficado rígido sobre escoamento superficial de resíduo orgânico, o que significava que a vala estava com os dias contados, seria aterrada até o fim do mês. Uma transportadora licenciada de Curitiba pegaria as caixas 3 noites por semana a partir de outubro. Ele falou como se fosse boa notícia, porque para o escritório era uma linha de custo a menos, uma responsabilidade a menos. Depois procurou Fael, perto da caminhonete, porque havia uma segunda metade. A rota acaba. O motorista da rota acaba. Nada pessoal. É o cargo. Você fica até o dia 25 de outubro. O RH solta seu último pagamento na sexta seguinte. Fael ficou parado com a mão na presilha do retrovisor. 1 mês era um número que ele conseguia segurar. O que não conseguia segurar era outra coisa, que estava sentada no peito dele desde o galpão e ficando mais alta a cada noite desde então. Que a vala não era só um buraco, e que, uma vez aterrada, com uma transportadora licenciada vindo 3 noites por semana, o único suprimento do único material descrito no único caderno que sua avó jamais se dera ao trabalho de esconder, pertenceria a uma empresa de resíduos de Curitiba. Então ele perguntou. Ouviu a própria voz fazer isso antes de decidir. Perguntou se a fazenda venderia o resíduo para ele, as caixas, os refugos, o que quer que saísse do fim da linha e fosse para um caminhão de qualquer jeito. Disse que pagaria. Disse que levaria por tonelada se quisessem pesar. Renato olhou para ele por um segundo com uma expressão que não era cruel. E isso era de algum jeito pior do que crueldade, porque era o rosto de um homem vendo um garoto dizer algo enternecedor. Pagar com o quê? Fael não tinha resposta para essa parte. Olha, você é motorista, não é vendedor, ninguém compra lixo. E se alguém comprasse, a gente já teria vendido isso em 1980. Aproveita o mês, pega seu pagamento. Tem um galpão em Campo Mourão contratando. Ele voltou para o escritório e para a empresa foi o fim daquilo. Naquela noite, Fael encostou a caminhonete na borda da vala pela 400ª vez, ou pela 1000ª, nunca tinha contado, e ficou com a mão na alavanca hidráulica sem puxar. 2 saídas da caminhonete. Uma, aproveitar o mês, pegar o pagamento, pegar o emprego no galpão de Campo Mourão, com turnos e crachá, guardar o caderno no armário junto com a placa e os elásticos, e ser uma pessoa que sabia uma coisa triste e interessante sobre a avó. 2, pegar um material que todas as pessoas do mundo já tinham concordado que não valia nada, ao qual não tinha direito, nem licença, nem equipamento, nem ideia de como usar, e provar que estavam errados antes do dia 25 de outubro, com R$ 80 e um livro que mal conseguia ler. Ela subiu na carroceria com o balde e o encheu. Depois encheu outro e deixou o segundo também no vão do carona. Só então puxou a alavanca e deixou o resto descer para o escuro. A conta na cooperativa de Vale Formoso tinha R$ 80 e ia ter que comprar uma panela. Não comprou. Marisa tinha uma panela grande que usava talvez 2 vezes por ano, de alumínio, amassada de um lado, e Fael a carregou até a garagem na primeira noite, com o caderno debaixo do braço, e a pôs no fogareiro de 2 bocas que ela usava para fazer conserva de tomate em março. Encheu com a mangueira. Despejou o balde de gérberas e cosmos que tinha trazido, acendeu o fogo e ficou parado no escuro esperando a água ferver. A água demorava. Sempre demora quando você está olhando, dizia a avó, embora ela dissesse isso sobre massa de pão e sobre homens decidindo se confiavam em você. Então, ele nunca soube ao certo o que ela queria dizer com aquilo. Leu o caderno à luz do celular enquanto esperava, e o celular estava com 19% de bateria e o carregador estava numa caminhonete até a qual ele não queria mais caminhar. Tudo naquele livro pressupunha uma pessoa que já sabia as coisas. 2 colheres de alúmen pressupunha que você sabia o que era alúmen. Ele encontrou, por fim, no corredor de conservas do mercado da cidade, por R$ 6 e uns trocados, num vidro do tamanho do polegar, que foi a maior compra individual que fez naquele mês inteiro.
Mordente foi uma palavra que teve de procurar, e a definição que encontrou, uma substância que fixa um corante à fibra, não explicava nada sobre quanto tempo ou o que acontecia quando você errava. Banho de esgotamento. Água de ferro. Vara de ouro só em agosto. Depois disso fica verde, não dourado. Ela tinha anotado tudo, do jeito que as pessoas anotam coisas que já têm nas mãos. Perto das 11, a panela fervia forte, um borbulhar contínuo, as hastes girando umas sobre as outras, a água virando um forte marrom alaranjado que, por uns 4 minutos, pareceu a coisa mais promissora que Fael já tinha visto. Ellie tinha cortado um pedaço de um pano de saco de flores velho e uma fronha com a costura rasgada, e deixado de molho em água com vinagre branco, porque uma página no começo dizia vinagre na primeira lavagem, e ele tinha lido errado qual vinagre e qual lavagem. Colocou um quadrado dentro com uma colher de pau e viu ganhar a cor da água. Tirou aos 40 minutos, porque o cartão preso dizia 40 minutos. Torceu sobre a panela e ergueu sob a lâmpada da garagem. Era laranja. Não a ferrugem do caderno dela, nada disso. Um laranja plano, fino, de cone de trânsito, que parecia ter sido aplicado ao tecido em vez de crescido dentro dele. Ela pendurou no arame da cerca, foi dormir à 1 da manhã e acordou às 6. Às 7, o quadrado no arame tinha virado a cor de chá fraco. Não desbotado. Tinha ido para outro lugar inteiramente, um cinza acastanhado, sem relação nenhuma com o que ele tinha pendurado. Ficou ali parado, segurando com as 2 mãos, e foi a primeira vez na vida que algo que tinha feito desistira dele durante a noite, visivelmente. Tentou de novo na noite seguinte, e na outra, depois dessa. Trabalhou a rota até a vala fechar, o que aconteceu no dia 3 de outubro, exatamente como Renato tinha dito. 2 homens numa retroescavadeira empurraram 28 anos de terra preta de volta sobre o buraco numa única tarde, e Fael assistiu da cabine enquanto a forma dele desaparecia. Depois, só havia chão ali, plano e cru. As caixas começaram a ir para o caminhão da transportadora licenciada 3 noites por semana. A rota dele, depois disso, ficou mais curta. Mover caixas da linha de classificação até a doca de carga e deixá-las prontas para o transportador. 2 horas em vez de 5, o que fazia o resto do mês parecer menos um emprego e mais uma contagem regressiva que alguém tinha posto ele num banquinho para assistir. Ninguém disse nada sobre os baldes. Isso foi a parte em que ele pensou depois. Na primeira semana, ninguém disse nada porque um garoto carregando um balde de flores mortas até o próprio carro parecia exatamente o que todo mundo supunha que era. Um garoto que não podia comprar flores para a mãe. Ellie recebeu 2 comentários sobre isso, e ambos foram piadas, e as piadas eram inofensivas. Depois uma mulher da linha de classificação chamada Denise Farias perguntou direto, uma tarde, o que ele estava fazendo com aquilo. Denise tinha 7 anos naquela linha e um jeito de perguntar as coisas que não deixava espaço para mentir de lado. Ele contou a verdade mais ou menos, porque estava cansado demais para inventar outra coisa. Disse que estava tentando ferver cor para fora delas. Ela olhou para ele por um segundo e depois riu. Não com maldade. Ferver cor delas, meu filho. Tem loja para isso. No fim daquela semana, tinha se espalhado. E se espalhou na versão que sempre viaja mais longe. Que Rafael Campos estava catando lixo. Não fazendo, catando. 2 homens da doca começaram a gritar preços quando ele passava. R$1 por essa caixa. R$2. Dou uma vez. Ele manteve a boca fechada e continuou enchendo baldes. E a diferença entre aquilo e roubar era uma distinção que os homens brincando não faziam. E ele sabia disso, já naquela época. Em casa, era pior do jeito específico que casa é pior. O gás custava dinheiro. A panela voltava para a cozinha cheirando a pântano, por mais que ele esfregasse. E depois da 3ª noite, Marisa o parou na porta e disse que ele não ia mais botar aquela panela no fogão dela nunca mais, e que podia ficar com ela. Era dele agora. E disse aquilo com uma voz que carregava peso demais para uma panela. Ela não brigou com ele sobre as flores. Brigou sobre o gás, e sobre ele ficar acordado até tarde, e sobre o fato de que tinha 4 semanas restantes, e não tinha ligado para ninguém sobre nada em 26 dias. Rafael, estou trabalhando numa coisa.
Você está trabalhando na sua avó. E ela foi para o quarto e fechou a porta. E ele ficou na cozinha com o cheiro de hastes fervidas na roupa e entendeu que ela não estava errada. E também que ela tinha dito aquilo em voz alta para não ter que dizer a outra parte, que sentia falta da mãe e não suportava ver o filho encontrando a avó num galpão, quando ela mesma ainda não tinha encontrado em lugar nenhum. Ele queimou o antebraço na 7ª noite. A panela estava cheia e ele tinha agarrado a borda para tirá-la do fogo sem pensar, mão nua, e a dor chegou uns meio segundo depois, e a panela caiu no concreto com força suficiente para espirrar água laranja fervente pelas canelas. Ele passou o braço na mangueira por muito mais tempo do que a dor exigia, enrolou num pano de prato, colocou a panela de volta no fogo e terminou o lote porque não havia mais nada a fazer com uma noite que já tinha sido gasta. A marca ainda estava lá 13 meses depois. A repórter perguntou sobre ela, e ele disse que era da primeira semana, e ela anotou aquilo. O que abriu o problema não foi a queimadura. Foi uma linha que ele tinha lido 4 vezes sem enxergar na página com o cartão preso. Vinha lendo aquele cartão como 3 regras. 40 minutos, sem alumínio, sem pétalas. Estava na caminhonete, numa tarde, esperando o transportador, e passou por ele de uma vez. Tinha estado fervendo. Tudo o que fizera tinha sido em fervura forte por 40 minutos, numa panela de alumínio amassada, com cabeças inteiras dentro, pétalas e tudo, porque pétalas eram a maior parte do que saía de uma linha de classificação. 3 regras, e ele tinha quebrado as 3, toda a noite, por uma semana. O caderno dizia isso de outro jeito, mais claro, em outro lugar, e ele achou naquela noite. Deixar tremer, não ferver, só casca e haste, sem pétala. Pétala sangra errado, 40 minutos no mínimo. Panela de aço, nunca alumínio. Alumínio mente para você sobre a cor. Ele não tinha panela de aço. Tinha um sábado e um brechó no lado leste de Campo Mourão, onde comprou uma panela de conserva de aço inoxidável de 20 litros, com a alça meio solta, por R$ 15. Os pregos enferrujados ele não precisou comprar. Havia uma lata de café cheia deles na garagem. Ali havia mais tempo do que ele próprio. Foram para o vinagre branco no parapeito da janela naquela noite. 2 semanas no mínimo, dizia o caderno. E ele começou sem saber ainda para que eram. O lote que funcionou foi no dia 10 de outubro. Hastes de gerbera, as longas e resistentes, despidas de toda pétala e folha, o que levou 1h30 e deixou os dedos dele verdes. Panela de aço, água só tremendo na superfície, nunca fervendo, o que significava dosar a válvula do gás por 40 minutos, como um homem sintonizando um rádio. A lumen no banho da fibra primeiro, depois a fibra no corante, depois fora aos 40 minutos, pendurada molhada. Ele pendurou e entrou, e não olhou de propósito até de manhã, porque tinha aprendido que essas coisas diziam a verdade à luz do dia e mentiam sob a lâmpada da garagem. Às 7h menos 20, saiu com um café que não bebeu e ficou parado na frente do arame da cerca. Era um dourado, mas essa era a palavra errada, e ele soube disso ali mesmo. Era a cor de uma fotografia esquecida numa gaveta por 40 anos, quente e levemente usada. Um dourado que tinha suavizado nas bordas sem ficar opaco, tinha profundidade. Quando ele movia a cabeça, o tecido se movia com ele, mais claro num ponto, mais fundo onde a trama se apertava. Corante industrial fica em cima das coisas. Aquilo estava dentro. Pôs o polegar em cima e esfregou forte, e nada saiu na pele. Fael ficou na própria garagem numa terça-feira de manhã, 6:50, com o coração disparado, entendendo de um jeito que não tinha entendido em nenhum ponto da semana anterior que a avó não estava fazendo um artesanato. Ele lavou um pedaço na pia naquela noite, 2 vezes, e pendurou. De manhã, estava igual. Lavou um segundo pedaço 4 vezes, igual. Então dirigiu até São Paulo. A conexão não foi sofisticada. Uma mulher chamada Bianca Torres tinha um estúdio pequeno na Vila Madalena que fazia peças exclusivas para estilistas, e um site com uma página sobre tecidos tingidos naturalmente. Fael a tinha encontrado no celular à meia-noite, do jeito que qualquer um encontra qualquer um. Mandou 3 fotos por e-mail.
Ela respondeu em 40 minutos perguntando qual era o material de origem, e ele escreveu uma linha. Resíduo de flor, uma fazenda no interior do Paraná. Ela pediu para ele ir até lá. Ele dirigiu quase 500 quilômetros com 4 amostras num envelope pardo no banco do carona. Bianca levou as amostras até a janela antes de dizer oi direito. Segurou-as com o braço esticado, depois perto, depois virou uma para ver se a cor tinha atravessado o tecido todo. A unha do polegar dela passou pela trama. Cadê o resto? Ele contou que não havia resto. Havia 4 amostras e uma panela numa garagem. Ela perguntou qual era a fibra e ele disse: um saco de flor velho, algodão. E ela fez uma cara que ele leu como decepção, e que acabou sendo o oposto. O que ela disse, mais ou menos, foi que esse dourado em algodão era mais difícil que esse dourado em lã, que o algodão tingido naturalmente de todo mundo saía barrento ou saía pálido, e que o que quer que ele tivesse feito tinha entrado na fibra e ficado. Então fez a pergunta que mudou a forma do verão. Você consegue fazer 35 metros? Ele disse que sim. Disse antes de fazer qualquer conta, parado num estúdio em São Paulo com o cartão de uma mulher na mão. E o sim saiu de um lugar que estava esperando havia 14 anos alguém fazer a ele uma pergunta com um número dentro. Ela queria 35 metros de um algodão de peso médio que enviaria a ele para tingir naquele dourado para uma coleção pequena saindo na primavera. Disse, R$3.200. E depois disse, e se aguentar bem, mais. Ele voltou para casa fazendo a conta que devia ter feito na sala. 35 metros não eram 4 amostras. 35 metros eram quilos e quilos de hastes, horas de descascar, e uma panela de 20 litros que aguentava talvez 2,5 metros de cada vez, se ele apertasse, o que o caderno dizia para não fazer. Chegou em casa às 9 e abriu o livro para anotar o pedido de próprio punho, embaixo do dela. E foi quando viu o lápis. Estava na página oposta a uma receita riscada, um método inteiro cruzado com 4 traços firmes, e embaixo, em lápis tão fraco que ele tinha passado por cima pelo menos 2 vezes, uma linha escrita. Pergunte a ela sobre o comprador de Ribeirão antes de tentar esta. Fael pôs a mão espalmada na página. Não havia comprador de Ribeirão em nenhum outro lugar do livro. Não havia comprador em lugar nenhum. 22 anos de salários, 30 páginas de notas de tingimento e nem uma linha sobre vender uma única peça tingida a uma única pessoa. Jelly voltou para trás, procurando. 30 páginas, 50. E o que achou em vez disso foi um nome que também tinha passado batido. Na margem de uma página datada de 1994, escrito 2 vezes, um embaixo do outro, do jeito que uma pessoa escreve um nome quando começou uma carta e parou. Carina Duarte. Carina Duarte. Ele ligou para a tia naquela noite. Vera tinha se mudado para São Paulo nos anos 2000 e voltado só para o funeral, e atendeu no quarto toque, com uma televisão ligada atrás dela. Fael contou sobre o galpão, sobre o caderno, e perguntou se a mãe dela alguma vez tinha vendido corante para alguém. A televisão silenciou. Ele conseguiu ouvir ela decidir alguma coisa. Teve um homem, antes de você nascer. Isso foi. Eu era jovem, talvez sua idade ou um pouco menos. Ele comprava lotes dela, lotes de corante. Aparecia numa perua 2 vezes por ano, e ela tinha tudo empacotado no quarto dos fundos, e ele pagava em dinheiro, ali mesmo, na mesa da cozinha. Fael perguntou quanto. Não me lembro quanto. Lembro que era dinheiro. Foi o ano que trocaram o aquecedor de água, e ninguém disse como. Ele perguntou se a fazenda sabia. A fazenda nem existia para ela ainda. Ela só foi trabalhar lá depois que seu avô morreu. E quando foi, nunca disse uma palavra sobre aquilo a ninguém do lugar. Me disse uma vez, com as mãos na pia, não toca nisso até eu clarear. E depois, do nada, disse que, se soubessem, aquilo deixava de ser dela. A última coisa que ele perguntou foi por que tinha parado. Tudo parou ali por um tempo, do jeito que as coisas param. Fael ficou sentado na cozinha muito tempo depois daquela ligação. Tinha passado uma semana achando que estava atrás de um hobby. O que tinha na frente agora era um objeto diferente. Começando nos anos 70, uma mulher tinha construído algo exatamente com o material que uma empresa de flores mais tarde pagaria a um homem para enterrar.
Ela tinha vendido por dinheiro a um comprador de perua, não contado a ninguém, e deixado tudo se apagar tão completamente que a própria filha lembrava aquilo como um aquecedor de água. E então tinha entrado naquela fazenda e deixado que pagassem ela por hora durante 22 anos, sem nunca mencionar que já sabia algo que eles não sabiam. Ninguém tinha roubado aquilo dela. Essa era a parte que não encaixava e continuava não encaixando. Ela mesma tinha guardado, de propósito, porque sabia exatamente o que acontecia a uma mulher da linha de classificação que se descobria ter algo que a empresa queria. Ele não ia ser pago por hora por aquilo. Foi naquela noite que deixou de ser uma saída do emprego em Campo Mourão e virou outra coisa, que ele não saberia nomear aos 14 anos. 13 meses depois, na mesa da cozinha com a caneta da repórter ainda em movimento, ele disse claramente: parou de tentar ganhar dinheiro e começou a tentar devolver um nome. O algodão chegou de São Paulo no dia 12 de outubro, em 2 rolos, 38 metros para compensar perdas, e ficou na garagem parecendo bem mais pano do que tinha soado ao telefone. Faltavam 19 dias de emprego. Ele fez a conta no verso de uma nota fiscal de ração e não fechava. 2,5 metros por lote, 38 metros, 15 lotes. Cada lote, hora e meia descascando hastes, 1 hora subindo a temperatura, 40 minutos no ponto, e aí, e era aqui que a conta desmoronava, a fibra tinha que descansar no banho de alúmen antes de ver o corante. O caderno dava um número para essa etapa. Noite inteira no mordente, mais para o algodão. Algodão é teimoso e vai mentir para você em 2 lavagens. Noite inteira, 15 vezes, numa única panela de 20 litros, num fogareiro de 2 bocas, em volta de um turno de trabalho. Ele encurtou o mordente. Fez isso do jeito que as pessoas fazem, não numa decisão só, em 3. No primeiro lote tirou às 8 horas em vez de 12, porque tinha que sair para a fazenda. No segundo, às 6. No quinto, já tinha um ritmo. Pano no alúmen às 11 da noite, fora às 5 da manhã, no corante às 5h15, e a cor saía parecendo certa. Essa era a armadilha. Saía parecendo exatamente certa. Vinha do arame dourada e macia e funda, e não havia nada no tecido molhado ou seco que dissesse a ele que a cor estava em cima do algodão em vez de casada com ele. Ele testou. Isso foi o que ele contou a si mesmo depois, e até era verdade. Lavou um quadrado do 4º lote na pia com detergente e aguentou. O que ele não fez foi lavar 2 vezes, ou lavar com água quente, ou lavar depois que a peça tivesse curado 1 semana, porque tinha 19 dias, e depois 11, e depois 5, e uma mulher em São Paulo esperando. Ela enviou 38 metros no dia 21 de outubro, em caixas de papelão fechadas com fita à meia-noite no chão da cozinha, e levou até os correios antes do turno. Bianca Torres ligou no dia 25. Foi decente o tempo todo, o que tornou tudo mais difícil de engolir. Disse que tinha feito um teste de lavagem em 2 metros do meio do lote. Água morna comum, como qualquer compradora faria antes de cortar. A água na minha máquina saiu da cor de chá fraco. Usou a expressão perda significativa de cor. Disse que o material estava inutilizável para a coleção. Disse que ia devolver e não ia cobrar os R$3.200. Eifael ouviu aquela misericórdia específica e entendeu que era a pior parte da ligação. Depois ela disse a coisa que ele anotou depois, porque era a única parte que dava para aproveitar. As amostras que você me trouxe aguentaram. Então você sabe fazer. Alguma coisa mudou entre a amostra e o lote. E você é a única pessoa viva que pode me dizer o quê. Ele sabia o quê? Sabia antes de ela desligar, e ficou sentado na garagem naquela noite, lendo 30 páginas à luz de uma lâmpada. E dessa vez, a receita riscada fazia um tipo de sentido que virava o estômago dele, porque era a mesma falha. Ela tinha escrito um método, usado e riscado com 4 traços firmes. E as anotações subindo pela margem, naquela letra rápida da noite, falavam de um lote que tinha se desfeito do mesmo jeito que o dele, lavado na segunda água, e de uma decisão que ela tinha tomado depois, para a qual a linha em lápis apontava, e que o caderno nunca explicava. Pergunte a ela sobre o comprador de Ribeirão antes de tentar esta.
Décadas antes, numa cozinha, com um lote de algodão que não conseguia defender, sua avó tinha ficado exatamente onde ele estava agora. Tinha deixado o mapa para ele e ele tinha passado correndo pela parte do mapa que dizia não. O cartão tinha dito 40 minutos. A página tinha dito que algodão era teimoso e mentiria em 2 lavagens. Ele tinha lido as 2 coisas e ido rápido assim mesmo, porque uma mulher em São Paulo tinha marcado um número e ele tinha querido ser uma pessoa capaz de entregar um número. Naquela semana, ele tirou o pote de pregos do parapeito e pôs debaixo do banco, no escuro, porque não suportava olhar para algo que fazia pacientemente o que devia fazer. Renato Souza descobriu no dia 28 de outubro, 3 dias antes do último turno de Fael. Veio da doca, e veio exatamente do jeito que Fael devia ter previsto. Ele tinha carregado baldes passando por homens que zombavam do preço das caixas, e um deles tinha visto caixas indo para a carroceria de um caminhão no dia 21, e o primo de alguém conhecia alguém que tinha ouvido que o garoto da Rota da Noite tinha vendido tecido para uma loja em São Paulo. Renato o chamou ao escritório às 2 da tarde, com a porta aberta e a auxiliar de RH numa mesa a 2,5 metros, o que já era uma declaração por si só. Tinha uma folha impressa na frente dele, não uma carta, uma página do contrato de trabalho que Fael tinha assinado aos 16, quando entrou de meio período, com um parágrafo marcado em amarelo. Renato leu um trecho em voz alta, num tom quase de desculpa. Todo o material produzido em propriedade da empresa, incluindo resíduo, refúgio e subproduto, permanece propriedade da Floricultura Aurora até a titularidade ser transferida a um contratante licenciado de descarte. Você tem tirado o produto dessa fazenda e vendido. Estou errado? Fael disse que era lixo. É lixo. Ele disse antes de conseguir escolher uma palavra melhor, com menos calor do que pretendia, e viu a frase cair errado. Não é lixo. É subproduto. Tem linha na nota fiscal de descarte, e isso significa que tem valor. Isso não sou eu. É o papel que você assinou. Fael perguntou se podia terminar os 3 dias que faltavam. Você está suspenso, com efeito imediato, pendente de análise. O que todo mundo naquele escritório entendia ser um jeito de demitir alguém que tinha 3 dias restantes, sem precisar usar a palavra. O crachá foi para uma gaveta. Disseram a ele para não pisar na propriedade, incluindo a doca e o galpão de equipamentos, e Fael ouviu galpão de equipamentos e pensou num armário cinza no fim de uma fileira e numa caixa virada. O que ele notou na saída, e não comentou por mais de um ano, foi que ninguém tinha feito uma única pergunta sobre o que ele realmente tinha feito. Nenhuma. Tinha havido um parágrafo e um marca-texto e uma decisão que claramente já estava fechada antes de ele entrar. Ele tinha chegado com uma resposta, e acontece que nunca houve pergunta. E, olha, assinamos com a Port South Ambiental semana passada. 3 anos. Tudo que sai da linha vai para eles, sob contrato, pesado no portão. Ninguém mais tira nada de uma caixa depois de hoje à noite. Essa foi a parte que encerrou tudo, não a suspensão. Fael conseguiria conviver com uma suspensão. O que o contrato significava era que toda a haste saindo de 420 hectares pelos próximos 3 anos estava legalmente comprometida. E não havia como ir a outro lugar, e era essa a parte com que ele mais se debatia. Podia bater na porta de 10 pequenos produtores entre Vale Formoso e Campo Mourão e voltar com baldes. Mas um balde de 10 jardins diferentes era 10 solos diferentes, 10 cultivares diferentes, 10 semanas de sol diferentes. E o caderno era direto sobre o que isso produzia. A cor segue a terra onde cresceu. Consistência de lote a lote exigia um campo, uma variedade, uma safra, em volume. 420 hectares disso existiam exatamente uma vez num raio de 150 quilômetros. E ele acabara de ser tirado dali. Ele dirigiu para casa no meio da tarde pela primeira vez em 1 ano e ficou sentado na garagem com o motor desligado. A última pista ainda estava no caderno, e ele foi atrás dela naquela noite, do jeito que se vai a um número de telefone no bolso de uma pessoa morta. O recibo estava colado na lombada, tão velho que o papel tinha ficado quebradiço e meio translúcido na dobra, e ele o soltou com a unha. Datilografado, Casa Atacadista, Tecidos Piedade, Ribeirão Preto.
Terceira semana de novembro de 1982. Um item numa fonte de máquina de escrever, já macia nas bordas. Lote de haste tingida, misto, R$ 78. Ele ficou sentado no chão da garagem com aquilo e fez a conta do jeito que ela teria feito. O que R$ 78 representavam contra um inverno em 1982? O que representavam contra uma mulher fazendo aquilo numa cozinha, com o abajur baixo? E o que representavam contra o número que ele estava olhando agora, que era 0? Sob o valor, no mesmo lápis fraco da margem, 3 palavras. Ele vai lembrar dela. A aritmética dessa frase não era difícil. Ele achou um único registro do negócio num diretório digitalizado de uma sociedade histórica local, datado de 1988, num endereço que uma imagem de satélite mostrou ser agora um estacionamento atrás de uma borracharia. Achou o obituário do homem num arquivo de jornal, 4 buscas depois. 1995. A única pessoa viva que podia confirmar que a avó dele algum dia tinha vendido algo tingido a alguém estava morta havia 31 anos. Então, ele ficou sentado ali e contou o que tinha. Nenhum material por 3 anos, por contrato, e nenhum outro lugar ao alcance capaz de dar a mesma cor 2 vezes. Nenhum emprego e nenhuma referência. Nenhuma credibilidade, porque a única compradora que já tinha dito sim a ele tinha 2 rolos de algodão arruinado voltando pelo correio. Nenhuma testemunha, porque a testemunha estava num cemitério em Ribeirão Preto. E um caderno, que agora dizia, em preto e branco, que uma mulher chamada Rosa Marta Campos tinha passado as noites ensinando a si mesma algo que uma empresa de flores ia poder alegar que ela tinha aprendido no galpão deles, no tempo deles, do lixo deles. A vida inteira escondida dela se resumia a R$ 78 e uma promessa escrita a lápis para um homem que não estava mais ali para cumpri-la. A ligação que virou tudo não chegou para Fael. Chegou ao escritório da Aurora numa quinta-feira de manhã, na última semana de novembro, e ele só soube 2 dias depois. O que tinha acontecido era simples. Bianca Torres ainda tinha as 4 amostras que ele tinha levado até São Paulo em outubro, as que aguentaram, e as tinha guardado no quadro de cortiça acima da mesa de corte, porque eram a melhor coisa ali. No meio de novembro, uma mulher chamada Larissa Prado passou por São Paulo procurando tecelagens para uma coleção pequena de outono. Viu o dourado no quadro e fez as mesmas perguntas que Bianca tinha feito, na mesma ordem. Cadê o resto? De que é feito? De onde vem o material? Bianca contou a verdade que sabia. Resíduo de flor. Uma fazenda no Paraná. Larissa Prado não era do tipo que avisa antes. Dirigiu até lá numa quinta-feira, entrou pelo portão da Aurora e pediu no escritório para falar com quem estava tocando o programa de tingimento. Não havia programa de tingimento. Havia uma auxiliar de RH, um gerente de meia zíper, 420 hectares de flores de corte e um contrato de descarte de 3 anos com uma empresa de Curitiba. Renato Souza aceitou a reunião, mesmo assim. Fael soube no sábado, por Denise Farias, que ligou porque a linha de classificação não falava de outra coisa havia 2 dias. Uma mulher veio de São Paulo por causa da cor. O Renato levou ela pela Câmara Fria, pelos campos, e lá fora no estacionamento eu ouvi ele dizer: a Aurora está nos estágios iniciais de desenvolver um programa de tingimento natural usando o próprio fluxo de subproduto. Fael ficou parado na garagem com o celular no ouvido e a panela de aço inoxidável fria no fogareiro, onde estava desde o dia 28 de outubro. A carta chegou na quarta-feira seguinte, de um escritório de advocacia em Campo Mourão. 2 páginas, cordial do começo ao fim, o que era de algum jeito a pior qualidade que tinha. A Floricultura Aurora tinha tomado ciência de que um ex-funcionário estava de posse de registros comerciais pertencentes à empresa. Os registros em questão, descritos como um caderno encadernado, tinham sido localizados num prédio de equipamentos da empresa e continham anotações relativas a trabalho realizado por uma funcionária da empresa durante seu vínculo empregatício. Devolução solicitada em 10 dias. E numa frase que Fael leu talvez 15 vezes, a empresa reservava todos os direitos com relação a qualquer uso comercial das informações ali contidas.
Ele ficou sentado na mesa da cozinha, com as 2 páginas na frente e o caderno ao lado, e pela primeira vez desde setembro, não conseguiu se obrigar a abri-lo, porque eles não estavam totalmente errados. E essa era a forma inteira da armadilha. Ela tinha sido funcionária deles por 22 anos. O livro tinha estado no galpão deles. As hastes tinham vindo da linha deles. Todo o fato daquela carta era um fato. O que a carta não continha, e não podia conter, era que ela tinha feito aquilo à noite, na própria cozinha, com um abajur que pagava do próprio bolso, sobre fracassos que ninguém tinha testemunhado, e tinha escondido de todo mundo lá durante 3 décadas, exatamente porque sabia que um dia como esse existia em algum lugar do futuro. Marissa leu a carta 2 vezes, pousou na mesa e perguntou o que ele ia fazer. Ele disse a verdade, que um advogado custava dinheiro que ele não tinha, que a empresa tinha um contrato assinado, um galpão e um escritório de advocacia, e que ele tinha um livro, uma cicatriz de queimadura e 2 rolos de algodão fracassado no canto. Eles vão dizer que ela era deles. Era exatamente isso. E ouvir ela dizer aquilo na própria cozinha tirou o último resto de suavidade da situação. A Aurora tinha pago Rosa Campos por hora durante 22 anos e nunca, uma vez sequer, perguntado o que havia embaixo das unhas dela. Agora iam construir um programa em cima disso e colocar num site, e a mulher que tinha descoberto tudo com um abajur baixo não apareceria em lugar nenhum da frase. Ela tinha se apagado uma vez, de próprio punho, de propósito, para proteger aquilo. Estavam prestes a apagá-la uma segunda vez, em público, para vender. A Sociedade Histórica de Ribeirão Preto tinha um telefone que tocou 11 vezes antes de uma voluntária atender. O nome dela era Doris, e soava como uma mulher que esperava havia muito tempo alguém perguntar sobre aquele quarteirão antes de virar borracharia. Fael contou que estava ligando por causa da Tecidos Piedade e do homem que tinha dirigido a loja, e Doris repetiu o nome dele com verdadeiro carinho e confirmou que tinha falecido em 1995. Ele perguntou a única pergunta que ainda valia a pena, que não era o que tinha acontecido ao negócio. Perguntou o que tinha acontecido à família. Doris demorou para responder aquilo, do jeito que as pessoas demoram quando estão pesando um estranho. Você vai querer falar com a filha dele? A Marta. Ela ainda faz as flores para nós todo aniversário da cidade. Faz desde mais nova do que você parece ser. Marta Nogueira atendeu no segundo toque, como se estivesse sentada ao lado do telefone. Fael disse quem era e quem tinha sido a avó dele. Contou sobre um caderno com um recibo colado na lombada. Novembro de 1982. Um lote de haste tingida, 78,60. Depois contou sobre o nome escrito 2 vezes na margem, Carina Duarte. E ouviu algo do outro lado bater numa superfície de madeira, uma xícara talvez. É a minha mãe. Foi ali que tudo virou, e virou em cerca de 4 segundos, numa garagem no interior do Paraná, com o telefone esquentando na orelha. Ele tinha passado 2 meses lendo 3 palavras a lápis. Ele vai lembrar dela, como uma promessa sobre a avó. Nunca tinha sido sobre a avó. Rosa tinha escrito aquilo sobre Carina Duarte, que entendia de fibra, que respondia cartas. Que era o ela, em Pergunte a ela sobre o comprador de Ribeirão, porque o comprador era o marido dela, e o conhecimento era dela. Fael perguntou, por que precisava, se a mãe dela ainda era viva? Marta disse que não. 1996, 1 ano depois do pai. Foi por isso que ele fechou a loja, e por isso nunca mais falou do negócio enquanto viveu. Nunca, nem quando eu perguntava. Então ali estava. Os 2 tinham partido. Ninguém restava no mundo que tivesse visto a avó dele entregar uma caixa através de uma mesa de cozinha. Depois ele perguntou se tinha havido um pedido que nunca chegou. Tem uma carta. Meu pai guardava toda a correspondência que recebia, arquivada por ano, num armário na garagem. Vou revisando aos domingos, às vezes, quando não tenho nada melhor para fazer com a saudade deles. Sei qual carta você quer dizer. Ela contou a parte que tirou o chão dos pés dele. E contou de forma direta, porque já tinha lido aquilo vezes suficientes para não se surpreender mais. O lote não tinha sido cancelado pelo comprador. Sua avó tinha cancelado. 1990. Tinha escrito para Walter Duarte,
contando que não podia, em sã consciência, enviar as peças, que o mordente não tinha pegado como devia no algodão, e que a cor não sobreviveria a uma segunda lavagem, e que preferia perder o contrato a colocar o nome dela num trabalho que se desfazia na pia de alguém. Meu pai guardou porque me disse uma vez que foi a única carta de cancelamento que recebeu na vida inteira que o fez respeitar mais a pessoa por enviar. Fael dirigiu até lá 2 sábados depois, quase 500 quilômetros, a maior parte em estrada de mão simples. Levou um balde de hastes do próprio jardim crescido da avó, porque tinha perguntado ao telefone se ela queria ver de onde vinha a cor, e ela tinha rido, um som curto e surpreso, como se ninguém oferecesse nada a ela havia um bom tempo. Ela fez café, que ele não bebeu. Falou por 3 horas sobre uma loja que ele nunca tinha visto e uma mulher que só conhecia por um caderno e um cheiro de vinagre. Depois foi até a garagem e voltou com uma pasta. A carta era uma página, datilografada numa máquina caseira com o E batendo baixo, e no fim, na letra redonda e diurna do começo do caderno, não a rápida da noite, uma assinatura completa. Rosa Marta Campos. Embaixo, um endereço num terreno de meio hectare no Paraná, que nunca tinha tido nada a ver com a floricultura Aurora, e uma data 9 anos antes de ela pisar naquela fazenda pela primeira vez. Grampeado atrás, havia uma amostra de algodão de uns 10 centímetros quadrados. Ela tinha enviado junto com a desculpa, não o lote fracassado, um pedaço de um lote em que confiava, cortado e anexado, para o homem saber o que ela tinha tentado dar a ele. Estava num arquivo numa garagem em Ribeirão Preto desde 1990, 36 anos, e não tinha mudado 1 grau sequer. Fael segurou aquilo ao lado de um pedaço do próprio lote de outubro, e não havia discussão a ter. O dele era uma cor aplicada ao tecido. O dela era uma cor que tinha virado o tecido. Ele perguntou a Marta se podia fotografar a carta. Leva. Dirigiu para casa com a pasta no banco do carona e entendeu 3 coisas separadas em algum ponto ao sul de Maringá, no escuro, com as janelas abaixadas. A primeira era que ele tinha prova, não de que a cor funcionava. A amostra já era essa prova, mas prova de autoria. Uma carta assinada, datada, enviada da própria casa dela a um comprador de fora do estado, mais de uma década antes de a Aurora contratá-la, sobre um padrão que nenhuma empresa do mundo podia alegar ter estabelecido para ela. Podiam dizer que ela tinha aprendido no galpão deles. Não podiam dizer isso na frente daquela página. A segunda era a coisa que ele vinha evitando desde outubro, e chegou sem nenhum conforto junto. Ela tinha estado exatamente naquele lugar. Um lote de algodão que não aguentava, um comprador esperando, um número na mesa de que ela precisava, e tinha escrito a carta e perdido o contrato. Ele tinha feito o oposto, e o motivo de o lote dele desbotar era um motivo que ela já tinha escrito para ele, de próprio punho, numa página que ele tinha lido e passado correndo. A terceira coisa era um número e não estava na pasta. Estava na nota de descarte. Ele tinha carregado aquelas caixas para o transportador licenciado por 3 semanas antes de o tirarem e tinha visto os tickets de peso no portão. A Aurora estava pagando a Port South Ambiental para levar quase 1,5 toneladas por noite, 3 noites por semana, por um prazo de 3 anos. E o tempo todo, o próprio advogado da empresa vinha descrevendo aquele material, por escrito, como algo com valor. Ele leu o resumo do contrato de descarte que Denise Farias fotografou do quadro de avisos da DOCA para ele. E lá estava, no 2º parágrafo, cobrança por tonelada recebida. Semi-tonelagem mínima garantida. A Port South era paga pelo que chegava. Se chegasse menos, a Port South recebia menos. E ninguém tinha quebrado contrato nenhum. O que significava que o muro que tinha acabado com o verão dele não era um muro, era uma conta. Fael não chamou advogado. Escreveu para Renato Souza pedindo 20 minutos e levou papel, porque tinha aprendido naquele escritório, em outubro, que a própria palavra dele sozinha nunca tinha sido a coisa que recebia a resposta. Se encontraram na 2ª semana de dezembro, com a auxiliar de RH de folga e a porta fechada. Fael pôs 4 coisas na mesa, numa ordem que tinha pensado o caminho inteiro. A carta com a amostra grampeada atrás e uma página impressa do registro da Sociedade Histórica ao lado.
Depois sua própria amostra fracassada de outubro, colocada ao lado do dourado de Marta, para que um homem que não entendia nada de fibra pudesse ver, num segundo, o que 36 anos pareciam e o que 6 semanas pareciam. Depois o valor de descarte por tonelada e a cláusula de 100 mínimo, escritos numa nota fiscal de ração, de próprio punho. Depois a proposta. Ele compraria o fluxo de subproduto por peso, no portão, na mesma balança que a Port South usava. A Aurora deixaria de pagar para descartar tudo o que ele levasse. Ele mesmo transportaria, no próprio reboque, no próprio seguro, no próprio tempo, e a empresa não teria responsabilidade nenhuma depois da balança. Além disso, uma porcentagem de cada real de produto acabado vendido. Ele citou um número real. E uma condição, que não era negociável, e que deixou por último de propósito: o nome no produto seria o dela, o caderno ficaria com a família e a carta de Campo Mourão sumiria. Renato olhou para as duas amostras por um bom tempo e então fez a única pergunta que um homem naquela cadeira ia fazer. O que acontece com a carta a de 90 depois? Nada. Não é ameaça. É só o motivo pelo qual o nome não é seu para dar. Ele assinou 9 dias depois. Não porque fosse justo. Fael nunca fingiu o contrário, nem para Marta, nem para a repórter, na mesa da cozinha. Assinou porque a aritmética daquela nota fiscal de ração transformava uma linha de custo mensal numa linha de receita, e porque a alternativa era construir um programa de tingimento do zero, com uma carta de advogado e um gerente que nunca tinha deixado tremer uma única haste na vida. A retirada do pedido do caderno chegou pelo correio no mesmo dia da carta de demissão de um emprego que Fael já não tinha mais. Ele guardou as duas na mesma pasta. Larissa Prado voltou em janeiro, e não voltou por caridade. Voltou por 3 coisas que ninguém mais no país conseguia oferecer a ela. Uma cor com 36 anos documentados de resistência à luz e à lavagem, grampeada a um papel, fornecimento exclusivo do único material bruto que a produzia, e um nome com uma pessoa de verdade por trás. O primeiro pedido foi 35 metros de algodão de peso médio, e Fael tingiu numa cuba de aço atrás da casa branca da avó, no meio hectare, com o mordente rodando as 12 horas inteiras e mais 2, só por garantia. Enviou 9 dias depois do prazo pedido e disse isso na nota fiscal. Larissa Prado respondeu uma linha. Atraso tudo bem, chá fraco não. O pote de pregos saiu de debaixo do banco em fevereiro. 2 semanas em vinagre, depois mais. Água de ferro exatamente como o caderno descrevia, coada limpa e usada como pós-banho. Pegou aquele mesmo dourado de Gérbera e puxou para outra coisa inteiramente. Profundo, frio, quase roxo, a cor de um hematoma no segundo dia. Foi essa a que a revista do setor fotografou nas mãos dele 1 ano depois. Foi essa a ameixa. Ele ligou para Bianca Torres antes de enviar qualquer coisa a qualquer pessoa. Devolveu os R$3.200 dela, que ela nunca tinha pedido de volta, e enviou 35 metros para repor o lote que tinha falhado, tingido certo, com um bilhete explicando o que tinha dado errado numa única frase, sem desculpa anexada. Ela escreveu de volta que ficaria com o tecido e guardaria o valor como sinal para o próximo pedido. Foi o primeiro pedido que a tinturaria rosa preencheu 2 vezes. A repórter já tinha parado de clicar a caneta havia um tempo. Sentava na mesa da cozinha da Casa Branca, com o caderno aberto, e lá fora, pela janela sobre a pia, as luzes estavam acesas no prédio atrás do jardim, onde Denise Farias fechava a segunda cuba por aquela noite. Denise tinha posto 7 anos na linha de classificação da Aurora antes de vir para cá. Tinha sido a primeira pessoa a rir dele e a primeira pessoa a fotografar um quadro de avisos para ele, nessa ordem. Ela tocava aquela cuba melhor do que Fael tocava a primeira. E os dois sabiam disso. E nenhum dizia mais que umas 2 vezes por ano. Marisa cuidava dos livros. Tinha dito sim a isso em janeiro, com a mesma voz plana que usara sobre a panela, e depois tinha passado um domingo copiando cada entrada de salário do começo do caderno para uma planilha, os 22 anos inteiros, sem que ninguém pedisse e sem explicar por quê. Mudou para a Casa Branca na semana seguinte. Acabou que a coisa que permitiu ela entrar pela porta foi ter um motivo para estar ali. 13 meses de um armário até isto. O caminhão ainda vinha toda noite,
E essa era a parte que a repórter continuava voltando, e a parte de que o próprio Fael mais gostava. Nada tinha mudado nas flores. As mesmas caixas saíam da mesma linha de classificação, com os mesmos pescoços dobrados e cravos rachados e dálias desfeitas, carregadas pelos mesmos homens que costumavam gritar preços quando ele passava com um balde. Só que não iam mais para um buraco. Passavam pela balança no portão e subiam a estrada 6 quilômetros até uma linha. Tambores de aço 2 vezes por mês para São Paulo. Frete de verdade, com conhecimento de embarque, em vez de caixas de papelão fechadas com fita no chão da cozinha à meia-noite. Havia lista de espera agora, o que ainda parecia uma piada que alguém estava pregando nele. Ele tinha recusado 2 marcas naquela primavera. Uma delas grande, não por princípio, mas porque só havia tantas horas de luz do dia e tantas hastes, e porque tinha aprendido do pior jeito possível o que acontece quando você diz sim a um número antes de ter contado. Na ponta de cada tambor e na etiqueta de cada metro acabado que saía daquela propriedade, havia uma palavra: rosa. A repórter perguntou sobre o balde. Tinha notado na entrada, vazio ao lado da porta da oficina, e supôs que fosse para os cortes da noite, o que não era. Ele contou que aquele nunca era fervido. Enchia no fim de cada dia e ficava junto à porta, e de manhã ele olhava para ele antes de qualquer outra coisa acontecer. Ela perguntou por que ele mantinha aquilo se já não precisava do lembrete. Porque o dia em que eu parar de precisar é o dia em que viro alguém que não repara mais no que está sendo jogado fora. Ela disse isso mais claro do que pretendia, e ela não insistiu, o que ele gostou nela. Fechou o caderno, mas manteve a caneta fora. Então ele deu a ela o resto. Ninguém entrega a você a coisa que te salva. Vai estar sentada numa gaveta ou lá no fundo de uma vala, parecendo exatamente lixo. E a única pergunta que importa é se você está prestando atenção quando passa por ela. Minha avó sabia disso. Levei um tempo para aprender com ela, e ela nem estava mais aqui para me ensinar. Só deixou as evidências espalhadas, para alguém paciente o bastante para ir procurar. Lá fora, pela janela, Denise apagou as luzes do galpão. E nunca é a parte barulhenta da fazenda. É a parte que todo mundo já tinha concordado que não valia nada, incluindo as pessoas lá fora. Aqui está o que fica comigo nessa história. Fael não inventou nada. Não tinha diploma, nem empréstimo, nem mentor, nem uma única pessoa na vida dizendo que ele estava no caminho de algo. O que ele tinha era R$ 80, um livro que mal conseguia ler, e uma teimosia em não aceitar que 1,5 toneladas de qualquer coisa pudesse não valer absolutamente nada. E repare onde a virada de verdade aconteceu. Não foi quando ele achou o caderno. Foi quando ele fracassou. Quando cortou aquele banho de mordente de 12 horas para 6, porque alguém acenou um número na frente dele e ele quis ser o cara que entregava. Aquele fracasso custou a ele uma cliente, um emprego e a maior parte de um verão. Também deu a ele a única coisa que o tornou confiável depois, porque foi só ali que ele entendeu por que as regras da avó existiam. Ele tinha quebrado todas e visto a cor sair andando do tecido. Ninguém aprende isso sendo avisado. Às vezes a mensalidade é cara mesmo. A outra coisa que vale a pena parar para pensar é o que ele escolheu no fim. Ele tinha a carta. Podia ter ido atrás de uma briga, e talvez até tivesse vencido, eventualmente. Em vez disso, entrou naquele escritório com uma amostra, uma linha de nota fiscal e um número que tornava tudo óbvio. Ele não pediu para ser tratado com justiça. Fez ser justo com ele a opção mais barata. Isso não é cinismo. É só como você abre uma porta quando ninguém está segurando ela para você. Então deixa eu te perguntar uma coisa, e leva um segundo antes de rolar a tela. Qual é a sua vala? Todo mundo tem uma. Uma habilidade que você já riscou como inútil. Uma gaveta que você não abre desde que alguém morreu. Uma parte do seu trabalho que todo mundo no prédio já concordou que é a chata, a descartável, a parte que ninguém pensa 2 vezes. Metade das vezes, a coisa que muda a sua vida não está lá fora esperando para ser descoberta. Está em algo que você passa por cima todo santo dia, porque alguém, há muito tempo, te disse que aquilo não contava. Eu queria muito saber se uma história como essa lembrou você de alguma coisa parada na sua garagem, no seu sótão, no seu ofício. Me conta. Eu leio tudo.
E se tem alguém na sua vida que está por aí, agora mesmo fazendo algo que todo mundo acha que é perda de tempo, manda isso para essa pessoa. Às vezes é essa a diferença inteira. Uma pessoa que não desistiu.